dia pessoal, bem-vindo, né? Já é boa tarde, bem-vindo à nossa terceira live, né? Hoje temos também um convidado especial, que é o Dr. Lauro Machado Neto, né? Junto ao Guilherme. Eles trabalham juntos no laboratório de análise de marcha de Caxias do Sul. O Dr. Lauro é ortopedista pediátrico, já tem uma experiência bem de anos de trabalho com análise de marcha, né? E os dois vão debater um pouco, vamos ver que vão discutir os dois durante esta live. Então, dá um alô ali, se todo mundo está participando, abana, manda um alô, bem-vindos, né? Estão ouvindo bem, tudo certo? Queria informar, né, que esta semana, como o Guilherme comentou na live passada, a gente postou um vídeo no YouTube onde o Guilherme apresenta um caso clínico na parte de avaliação do vídeo, né, onde ele apresenta aqueles parâmetros do plano sagital, né, como ele interpreta qualitativamente no vídeo. Então, quem quiser mandar uma mensagem ali para receber o vídeo também, ou entra na nossa página YouTube para conferir o vídeo. Hoje também, gente, é o último dia para comprar o curso online de análise de marcha, né? Hoje é o último dia do desconto, né? De R$ 497, amanhã ele volta preço inteiro, R$ 930, então aproveitem hoje do desconto. Eu encerro aqui a minha introdução e deixo o debate aqui para os nossos amigos. Muito bem, vamos organizar as câmeras. Então, organizando tudo aqui, o pessoal vai entrando, já temos alguns ouvintes, a Vanessa, Léo, Kelly. Oi pessoal, só estamos ajustando as câmeras aqui, já vamos começar a nova parte. Bom gente, então eu vou iniciar falando um pouquinho. O Christian já apresentou o Lauro, ele trabalha comigo lá em Caxias do Sul também, no Instituto de Medicina do Esporte da Universidade de Caxias do Sul, e ele atua diretamente também com a análise clínica da marcha. E a proposta de hoje é fazer um bate-papo, né? Conversar um pouquinho sobre como ele usa a análise clínica da marcha e trazer alguns tópicos, né, da série de lives que a gente está tendo para falar agora sobre o plano transverso e o plano frontal, o plano coronal, né? E eu começo já fazendo, então, uma pequena pergunta para o Lauro, que eu acho que todos nós queremos saber, né, que é qual a importância, então, para o caso do Lauro, né, um médico ortopedista pediátrico, da análise clínica da marcha, né? Qual que é a relevância clínica desse exame para ti, Lauro? Ok, bom dia pessoal, bom dia Guilherme. Bom dia. Eu acho que isso é uma pergunta extremamente importante no nosso contexto, e principalmente aqui no Brasil, que é uma coisa que cada vez mais se difunde no Brasil, que é a análise clínica da marcha, de qual a importância da análise de marcha na nossa realidade clínica, na nossa atividade médica. Eu acho que talvez a gente possa colocar dessa forma, ninguém hoje em dia com a condição de tecnologia, de investigação, se submeteria a um tratamento qualquer que seja sem investigar e sem entender ele de uma forma adequada. Vocês imaginem o seguinte, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia no coração, colocar um stent, tratar uma doença do miocárdio, certamente essa pessoa não vai no médico e o médico vai fazer uma avaliação nele com um estetoscópio sobre o peito e vai sair do consultório e ele vai fazer uma cirurgia para isso. Certamente ele vai precisar entender melhor o que está acontecendo, fazer uma cineangiocoronariografia, uma cintilografia do miocárdio, ou o que quer que seja. E isso se reflete da mesma forma na análise de marcha. Se a gente vai tratar alguém que
caminha de uma forma inadequada e a gente quer que isso melhore de alguma maneira, a gente precisa que esse paciente seja bem avaliado, seja bem entendido, de uma forma completa e com toda a tecnologia disponível hoje em dia. E essa forma de tratamento é, sem dúvida, a análise computadorizada da marcha. Uma outra coisa que é importante é que a análise de marcha, ela é um exame diagnóstico. Ela não nos dá a forma de tratamento. E muito tempo se falou sobre análise de marcha na literatura que os resultados após a análise de marcha não são consistentes ou que as interpretações da análise de marcha são bastante divergentes. Existem alguns trabalhos que foram publicados nos Estados Unidos mostrando que os mesmos pacientes foram a vários laboratórios de marcha e tiveram recomendações absolutamente distintas. Então essa é uma das coisas que são importantes da gente falar, que o exame da marcha ele não nos dá o tratamento. É como se eu vou no médico, faço um exame de sangue e vou medir a minha glicose. Eu vou ter um número. E a interpretação do que fazer com esse número depende das pessoas que estão observando. E a forma de tratar o meu aumento da glicose depende da minha filosofia de tratamento. Eu posso tratar com insulina, com medicação oral, com dieta. A forma de tratamento depende de cada um. A análise de marcha, então, não nos diz como tratar. Ela nos mostra o problema e isso, a partir daí, precisa ser entendido de uma forma adequada, de acordo com uma filosofia e tudo mais. Mas voltando, então, à pergunta do Guilherme, qual é a importância da análise de marcha? Eu acho que a análise de marcha, resumindo, ela é extremamente importante. É essencial no tratamento de qualquer patologia que influencie a marcha e que seja pensado em tratar para melhorar a forma da pessoa caminhar. Muito bacana, Laura. Obrigado. Assim, a gente entendeu, então, pela tua fala, que o exame de marcha, além do diagnóstico, né, do entendimento das alterações que ocorrem na marcha, é importante para o avaliador, né, ou para o local que está realizando a avaliação, que possa indicar os tratamentos, as intervenções que sejam feitas naqueles casos, né? Mas aí fica a dúvida, na verdade, em que casos que a gente deve utilizar a análise de marcha. A gente pode recomendar isso para qualquer pessoa? Existem populações específicas que têm maior benefício com esse tipo de exame? Com certeza. A gente pode separar algumas populações que tenham benefício maior ou menor da análise de marcha. De uma forma geral, a pessoa que caminha e tem um problema para caminhar, seria interessante fazer esse exame. Mas onde ele é mais utilizado e aonde ele tem uma repercussão maior nas decisões de tratamento, são certamente nas doenças neuromusculares em crianças, e aí a gente está falando de principalmente paralisia cerebral, mielomeningocele, distrofia muscular do Duchenne, outras distrofias musculares. A gente pode ter uma utilidade muito grande da análise de marcha em pacientes adultos com sequelas neurológicas, como pós-acidente vascular cerebral ou pós-trauma raquimedular, de alguma maneira que a pessoa tem um problema na marcha. A gente usa bastante em pacientes que tiveram algum tipo de cirurgia do sistema nervoso central, por um tumor ou qualquer coisa assim, e tem uma alteração depois na forma de caminhar. A gente pode utilizar bastante em pacientes que caminham de uma forma inadequada por problema de artrose no joelho, artrose no quadril, ou problema de estenose do canal vertebral, com problema da coluna. A gente usa bastante em avaliação de resultados e avaliação funcional de algumas lesões traumáticas, e existem padrões bem típicos de avaliações pós-ruptura do cruzado anterior e como isso se reabilita, como que a pessoa evita as questões da fase de resposta à carga, modificando toda a marcha. E o resultado do tratamento em relação ao tipo de enxerto utilizado para reconstruir o cruzado anterior e o tipo de repercussão que isso vai acarretar em outros lugares que não só no joelho. A gente usa bastante isso associado à podobarografia
em questões específicas dos pés, como o pé cavo, o pé plano valgo, facete plantar e insuficiência de Aquiles e essas patologias. Mas de uma maneira geral, o público que a gente tem mais contato, porque é onde toda a análise de marcha acabou sendo iniciada e desenvolvida, são as crianças com doenças neuromusculares e principalmente as crianças com paralisia cerebral diparética e espástica. Muito interessante. É interessante da gente ver, né, que o exame de marcha, então, ele pode ser usado nas mais diversas populações, né? Você mencionou doenças neurais, musculares, até algumas questões de questões degenerativas, né? Que podem ser utilizadas e trazer algumas vantagens, né? E a minha próxima pergunta vai diretamente nessa direção, assim, um caso, né? Vamos nos ater agora, por exemplo, no caso que tu mencionou, que a análise de marcha é mais útil, né? Útil não, mais frequente de ser utilizada. Isso. Que são as crianças com doenças neuromusculares. Certo. O que o exame da marcha pode oferecer para os clínicos, para os médicos, para os fisioterapeutas, enfim, de diferencial que outros exames convencionais mais usuais, né, que as pessoas estão mais acostumadas, não oferecem, e o exame da marcha oferece nesses casos, assim, por exemplo, dessas crianças. Eu vou tentar falar sobre duas coisas que mudaram completamente o tratamento nos últimos, talvez, 30 anos, graças à análise de marcha. Tanto a paralisia cerebral como a mielomeningocele eram tratadas de uma forma X há algum tempo atrás. E algumas pessoas inconformadas com os resultados pobres e inadequados do tratamento dessas crianças acabaram mergulhando numa forma de avaliar melhor as pessoas e desenvolvendo a análise clínica da marcha como a gente vê hoje. A gente conheceu aqui em Porto Alegre, com o apoio do Christian, da Kinetec, o professor Roy Davis, que é a pessoa que desenvolveu toda a parte de Cinete, que ajudou a desenvolver toda a análise de marcha. A gente já teve contato com várias pessoas assim. Mas, essencialmente, a gente acabou entendendo as relações que existem entre a força muscular, a espasticidade, a fraqueza muscular, as deformidades que existem, e as relações entre os planos, que praticamente são impossíveis da gente detectar a olho nu. A gente não consegue ver algumas coisas claramente na marcha. O nosso olho ele tem uma capacidade bastante limitada. A gente vê mais ou menos uns 30 quadros por segundo, e a marcha acontece de uma forma muito mais rápida que isso, e a gente não consegue separar 3 dimensões e tentar entender elas de uma forma independente e relacionar essas independências apenas a olho nu. A gente precisa de uma instrumentação para isso. Então, o tratamento destas patologias, antes da análise da marcha, ele era um. O tratamento destas patologias após a análise de marcha passou a ser outro. Porque algumas pessoas muito espertas e inteligentes começaram a relacionar e tentar entender o que estava acontecendo e modificar os tratamentos que não estavam dando certo. E foram modificados baseados nos achados da análise de marcha, e os resultados foram avaliados também com a análise de marcha computadorizada, o que permitiu entender melhor e ter resultados melhores. Isso é uma coisa que já está bem estabelecida, bem consolidada na literatura, que quando a gente trata desse tipo de paciente baseado em análise de marcha, os nossos resultados têm a tendência a ser melhores, mais econômicos, se gasta menos, uma chance menor de recidivas. Muito bacana. Então, indo agora em direção à tua fala, Laura, a gente tem o hábito aqui nas lives de sempre trazer aspectos para enriquecer o conhecimento de quem acompanha a Kinetec, de quem acompanha os canais aqui das redes sociais da Kinetec. E tu mencionou na tua fala que justamente o exame da marcha ele vai estar ajudando a ver as alterações, ver aspectos
que a gente não enxerga a olho nu. Né? E tu mencionou da questão tridimensional da marcha, porque a marcha, apesar de se falar muito na questão de se usar ela no deslocamento em 2 dimensões, né, para frente, para trás, enfim, ela ocorre em 3 dimensões e tem toda uma interação complexa dos nossos segmentos, das nossas articulações. E indo em direção às temáticas das nossas lives, eu queria te perguntar assim, no plano transverso, no plano frontal, né, que são planos menos conhecidos ou menos compreendidos quando a gente se fala da análise da marcha, quais são os aspectos assim que a gente pode destacar que são relevantes para a gente estar trazendo para as pessoas, para elas observarem também nos seus casos e poderem recomendar o exame clínico da marcha, vendo que esses são aspectos também que precisam ser observados, que a gente deve dedicar um pouco de atenção. Eu acho que assim, o plano transverso ele é um dos aspectos mais importantes do ponto de vista prático, porque ele é praticamente invisível aos nossos olhos. A gente praticamente nunca consegue ver um paciente caminhando de cima, entender essas rotações e separar essas rotações, em que nível isso está acontecendo, é uma coisa muito difícil. A segunda coisa que é importante são as relações que esses 2 planos acabam tendo. As relações entre o plano transverso e o plano frontal são bastante importantes. Se for pensar em algumas questões clínicas, a análise da marcha nos ajuda também a quantificar as repercussões dessas alterações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, numa criança que tem uma patologia que a gente vê bastante, que é a mielomeningocele. Então imagina que eles têm algumas deformidades do plano transverso que são bastante frequentes. Na mielomeningocele, as crianças que deambulam, principalmente aquelas de nível lombar baixo ou sacral, essas crianças geralmente caminham com uma torção tibial externa bastante importante. Existe uma posteriorização do maléolo lateral e uma rotação externa das tíbias. E elas também apresentam, de uma forma bastante frequente, uma rotação interna dos quadris. Associado às fraquezas musculares que possam existir abaixo do joelho, essas crianças acabam tendo uma deformidade dinâmica dos joelhos, que são os joelhos em valgo, bastante grandes. Quando a gente olha só no plano frontal, a gente imagina que a deformidade seja genovalgo. E eu olhando esta pessoa caminhando, eu enxergo o joelho em valgo. Se a gente for tratar isso sem os princípios da análise de marcha e sem a própria análise de marcha, a gente pode pensar em tratar o joelho valgo. E eu não vou estar tratando do paciente, porque isso é uma coisa que na verdade não existe. Então, quando a gente instrumenta esse paciente e analisa esse tipo de paciente, a gente acaba vendo que o joelho do paciente não está em valgo, que há uma rotação interna do fêmur, uma rotação externa da tíbia, e há uma geração de um estresse em valgo do joelho, com um aparecimento de um momento que a gente pode medir na análise hemática, que é um momento interno, varo, se contrapondo a essa deformidade. Então, a melhor forma de tratamento para esse problema que a gente acaba vendo no plano frontal, no plano coronal, é o tratamento das deformidades do plano transverso, com derrotação do fêmur e da tíbia para haver um alinhamento das forças e diminuição desse estresse em valgo. A outra coisa que é importante é que a gente pode medir o quanto de estresse em valgo existe no joelho. Então, se isso é uma coisa pequena ou quase imperceptível, esse aumento do estresse em valgo, existe pouca justificativa do ponto de vista mecânico para a gente instituir um tratamento bastante invasivo para o paciente. Mas quando isso é bastante grande, a gente pode imaginar que esse desvio das forças sobre a articulação do joelho, nesse caso, vão causar algum tipo de problema, algum desgaste articular, alguma pressão articular inadequada, que vão em algum momento, a médio e longo prazo, degenerar a articulação. E assim a gente está tratando
uma coisa precoce, prevenindo um problema futuro. Essas coisas também são bastante vistas na paralisia cerebral, as deformidades do plano transverso e as suas relações com o plano coronal. A gente vê isso rotineiramente lá, fazendo análise de marcha em paralisia cerebral. E sempre que a gente senta para olhar o exame da marcha, cada um tem uma preferência de como começar a olhar de baixo para cima, de cima para baixo, da pelve, quadril, joelho, pé, ou então ao contrário, do pé para o joelho, qual plano você olha primeiro. E a tendência do ortopedista a primeira coisa que a gente olha no plano, no exame de análise de marcha, no gráfico de cinemática, é o plano transverso, que é onde as deformidades ortopédicas vão acontecer. Então, no plano sagital, no plano coronal, a gente vai ter deformidades ou alterações devido aos problemas neurológicos, da espasticidade, de contraturas musculares, o que quer que seja. E no plano transverso a gente vai ver problemas ortopédicos, as rotações do fêmur, a rotação da tíbia, o posicionamento do pé. Então, essas são algumas rotinas, algumas coisas importantes. Me ocorreu que eu também quero fazer perguntas. Vamos lá. E seria interessante a gente pensar em como, por exemplo, o plano frontal, algumas coisas influenciam nas outras. E como, por exemplo, se a gente obtém, vê lá no gráfico do plano frontal que o paciente tem uma obliquidade pélvica, e a gente vai ver também alguma alteração em adução e abdução do quadril. Como que a gente interpreta isso? Isso é uma coisa que talvez seja importante a gente conversar. Um dos aspectos interessantes que a pelve traz, né, quando há alterações no plano frontal, é que ela vai ter uma repercussão também no quadril, né? E muitas vezes, quando a gente tem a obliquidade pélvica, por exemplo, com a M-pelve esquerda mais elevada, né? É comum, né, que o quadril tenha compensações por causa disso. E normalmente o que a gente tem? No caso da M-pelve esquerda estar elevada, é comum que o quadril também esteja em abdução, né? Então, o quadril direito, perdão, né? O quadril direito também esteja em abdução e o quadril esquerdo esteja numa adução, que são, na verdade, movimentos compensatórios devido à alteração da pelve. Mas, às vezes a pessoa pode fazer uma avaliação não utilizando, né, o exame clínico da marcha, né? E acabar se precipitando, acreditando que aquelas alterações de abdução e adução do quadril são, por exemplo, resultado de outros desvios e outras disfunções, né? Que às vezes não são levados em consideração, né? Principalmente no nosso público, né? Que tem Exatamente. espasticidade. A espasticidade na paralisia cerebral muitas vezes se manifesta na espasticidade dos adutores, e muitos dos pacientes que caminham acabam sendo submetidos a uma cirurgia de alongamento de adutores por uma mal interpretação, talvez, dos dados. Não que todos aconteça isso, mas a gente precisa interpretar bem os dados, porque a abdução é necessária, muito pequena para a gente caminhar. A gente abduz o quadril 4 a 5 graus durante a nossa marcha. Mas se a gente tem uma obliquidade da pelve, e a gente olhando, muitas vezes a pelve é mais difícil de entender, porque as pessoas estão com roupa e a gente não enxerga bem os pontos anatômicos. A pessoa pode ter uma pequena obliquidade da pelve, o que eu estou vendo na pessoa caminhando são apenas os quadris, e eventualmente eu vejo que um quadril está em adução, e eu posso pensar, bom, preciso tratar desse quadril em adução, e ele não tem nada de adução, ele tem, na verdade, um problema da pelve estar mais elevada, e consequentemente o quadril vai aparecer aduzido por uma repercussão disso. Pensando no quadril também, as relações entre o plano transverso e o plano coronal também existem em relação à pelve e ao quadril. Aquilo que a gente chama no laboratório, quando está interpretando, lendo um exame, é a marcha do Siri. Porque se a pelve está rodada, então um lado vai ficar mais posterior, o outro lado vai ficar mais anterior, uma rotação da pelve no plano transverso. Quando isso acontece, a gente vai ter uma repercussão no gráfico
de abdução, adução do quadril, que não quer dizer que exista um problema. Isso é bastante fácil. Quando a pelve está girada, imagina o quadril direito para trás ou esquerdo para frente. Na fase de balanço, quando o quadril esquerdo está para frente, o meu membro inferior esquerdo vai aparecer quando eu faço o avanço da minha perna em abdução, e na fase de apoio ele vai estar em adução, por causa da rotação da pelve. A mesma coisa é o quadril direito, que na fase de balanço ele vai também, à medida que avança o membro, aduzir o quadril, e na fase de apoio vai abduzir o quadril. Então essas coisas nos ajudam muito a entender os planos de movimento. A gente também usa como um critério ou uma forma de entender melhor e de qualidade do exame alguns dados do plano coronal, principalmente de posicionamento de marcadores no joelho. Você pode falar um pouco sobre isso, Guilherme? Sim, inclusive é um dos tópicos do nosso curso de análise da marcha, que é a colocação adequada dos marcadores dos pontos anatômicos. O eixo articular do joelho, né, na verdade, a questão da flexão e extensão do joelho durante o exame da marcha, ele depende da colocação dos marcadores nos côndilos lateral e medial do fêmur. E um aspecto interessante é que a gente enxerga esses marcadores de frente, né? Então, eles vão nos dar uma visão frontal aqui da sua colocação. No entanto, eles vão trazer repercussões em todos os planos, né? O bom alinhamento dos marcadores do joelho, né? Da identificação dos pontos anatômicos no joelho, eles vão nos dar maior precisão, por exemplo, nas informações de flexão e extensão, das próprias rotações, e inclusive nas informações do geno valgo e geno varo, né? Que muitas vezes, mesmo analisando graficamente, elas podem ser equivocadas devido a uma má identificação dos pontos anatômicos. Então, questões simples como identificar os pontos anatômicos durante a avaliação da clínica da marcha podem alterar também os resultados, né? Um outro aspecto que eu queria só levantar, assim, por último, encerrando agora, é se, por exemplo, uma avaliação da obliquidade não, da rotação pélvica, né? Se ela pode me trazer mau entendimento, por exemplo, do posicionamento dos pés. Porque é comum a gente ver, por exemplo, que uma pessoa ela caminha com o pé apontando mais à frente, um pé com a sua progressão do pé mais externa ou internamente. Se alterações nesses planos podem trazer algum tipo de confusão ou de complexidade no entendimento dos pés, né? Isso é um detalhe bem importante do ponto de vista de interpretação dos dados do exame da marcha. Porque a gente precisa entender, além do que está aparecendo no gráfico, o modelo matemático que nos levou àquela coisa. A pelve ela é medida na análise de marcha em relação ao laboratório. Então é uma coisa fixa externa, não do paciente. Quando a gente vê no exame da marcha, no plano transverso, que a gente chama de rotação do quadril, ela é uma avaliação de uma rotação que exista entre a pelve e o fêmur. A rotação do joelho é uma avaliação que existe entre o fêmur, o eixo do fêmur, e o eixo da tíbia. E uma outra coisa que a gente mede é o ângulo de progressão do passo, que nada mais é o pé em relação ao laboratório. Então, quando a gente caminha com o pé para fora, a gente precisa pensar na rotação de todos os níveis e como é que isso resultou da posição do pé em relação ao laboratório. Então, a pessoa pode ter uma rotação interna da pelve de um lado, uma rotação externa do fêmur, uma rotação neutra do pé e caminhar absolutamente com o pé para frente, porque uma rotação pélvica e uma rotação femoral, elas acabam se compensando. Mas a gente tem, às vezes, alguns casos onde tem uma rotação externa da pelve, uma rotação externa do fêmur, uma rotação interna da tíbia, e o paciente caminha com uma rotação externa bastante grande. A gente já avaliou aqui no laboratório algumas crianças que não tinham nenhum tipo de doença neuromuscular, mas tinham desvios rotacionais que alteravam, do ponto de vista funcional, a capacidade deles. Corriam pouco, tinham pouca atividade física, e isso por uma mudança nos braços de alavanca e na capacidade da musculatura gerar
potência sobre as articulações. E para esse tipo de tratamento, a análise de marcha e o plano transverso são extremamente importantes, porque a gente vai entender que tipo de alteração tem em cada segmento e que tipo de tratamento é necessário para manter o pé numa posição adequada. Então não adianta se o meu paciente tem uma rotação externa da tíbia, uma rotação interna bastante grande do fêmur, e eu pensar em tratar ele com um procedimento de derrotação do fêmur externo, só isso, ele vai acabar com os pés muito para fora, porque a gente negligenciou a posição da tíbia. Então, sempre lembrar que o ângulo de progressão do passo é uma soma, vamos dizer assim, das alterações ou das características da pelve, do fêmur, da perna, com o resultado final na progressão do passo. Muito bacana. Então, alterações no pé às vezes podem vir de questões muito superiores que não diretamente a tíbia. Eu vou dar uma olhada lá, se a gente está recebendo pergunta. Tá? As meninas aí chegaram a ver alguma pergunta? Alguém está a fim de interagir conosco? Aqui no Face, a Regiane Costa falou: Dr. Lauro é o melhor. Olha só, viu só? Temos aí manifestações pro Lauro. Não é verdade. Deixa eu ver aqui. Tem várias pessoas entrando e saindo. Muito bem. No momento a gente está sem pergunta, Lauro. Então eu vou agradecer a tua presença. Tá? Vou de novo destacar, como o Christian mencionou, que hoje é o último dia das vendas do curso de análise clínica da marcha, né, que é uma iniciativa aqui da Kinetec. Enfim, obrigado por ter vindo, né? Acho que o pessoal conseguiu aprender bastante, né, meninas? Eu acho que a gente teve aqui um dia bastante proveitoso do ponto de vista científico, né? A aplicação, a evidência sendo aplicada na prática, né? A evidência científica sendo aplicada. Muito obrigado. Se quiser fazer algum comentário aqui. Não, muito obrigado. Lembre que é uma posição, obviamente, com um viés de quem trabalha com isso, de quem lutou por isso nos últimos, tranquilamente, 23 anos. Mas a análise de marcha nos parece essencial para todas essas patologias e todas essas situações que a gente mencionou. E sem falar que as pessoas que têm um interesse científico, a análise de marcha é uma ferramenta e uma chave mestra para a gente ter publicações científicas de uma forma adequada, porque ela nos dá dados objetivos e números adequados para a gente publicar a nossa experiência em qualquer tipo de inovação científica, em qualquer tipo de revista ou publicação científica no mundo inteiro. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Até sexta-feira.